Boa tarde a todos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade na amostra do currículo, das disciplinas que formam o currículo do curso livre de teologia ministrado pelos nossos institutos teológicos quadrangulares. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e seus habitantes. Salmo 24:1. Jesus nos deixou o ide em Marcos 16:15. Ele diz assim: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer os povos, sua cultura, para que possamos nos comunicar o evangelho com eficácia. E uma das disciplinas oferecidas no currículo do curso é a disciplina de Introdução à Missiologia, que tem por objetivo apresentar ao aluno a fundamentação bíblica e teológica, a história missionária mundial e o desafio para a realização de missões no atual momento da história da igreja. E hoje nós temos a alegria de termos aqui conosco para compartilhar um pouquinho desse conteúdo a pastora Eva Maria da Silva. A pastora Eva foi pastora titular na 4ª IEQ em Caxias do Sul, foi coordenadora estadual de jovens no Rio Grande do Sul por 9 anos, cursou o preparo para missionários na missão Antioquia, em São Paulo, foi diretora do primeiro CTMQ, do nosso Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, lá em Votorantim, São Paulo. Implantou a base missionária da IEQ brasileira no Paraguai, onde foi líder por 10 anos. E atualmente ela é diretora do ITQSC 010 e pastora titular da IEQ Campinas, aqui na região de São José, Santa Catarina. Boa tarde, pastora Eva, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Vamos compartilhar de missões, de missiologia, de ITQ, tão importante e fundamental para a nossa igreja. Muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. E também a pastora Ruth Nascimento de Oliveira, que é a diretora regional do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, foi pastora auxiliar na IEQ Areias, na IEQ Vila Formosa, e atualmente ela está atuando como, além de diretora regional, ela está como pastora auxiliar na IEQ Campinas, ali junto com a pastora Eva. Boa tarde, pastora Ruth. Seja bem-vinda. Boa tarde, pastora Graça. Boa tarde, pastora Eva. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar no meio de duas gigantes, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Pastora Graça é um exemplo, né? Para mim, pastora Eva também. E quero dizer assim que eu me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês, porque vocês assim são referência para a minha vida mesmo. Eu amo ver o trabalho de vocês. A alegria é toda nossa e a senhora é uma cooperadora, né, do Reino de Deus. Pastora Ruth, há quanto tempo a senhora é diretora no regional do DBQ e quando a senhora, local, né, trabalha com a educação local, e há quanto tempo a senhora está no regional? Local, a minha primeira experiência foi lá por 2000, né, a gente trabalhava com o pastor José Cunha na igreja do Procasa, um bairro aqui em São José, e ele foi a pessoa que me desafiou a começar a dar aula na escola bíblica, né? Como meu pastor, e dali eu comecei a trabalhar em todos os lugares que eu passei, eu trabalhei sempre com o DBQ. E desde 2017 eu trabalho com o regional aqui em São José. Desde 2017. Isso. E como, pastora Ruth, o DBQ tem contribuído para a realização da obra missionária na região de São José? Eu vejo assim, pastora Graça, que contribui no sentido de conscientizar, né? Conscientizar através das aulas, através do material que a gente tem, as estações, que veio um material muito bom, um material excelente para divulgação, para propagação do evangelho. Tivemos que mudar um pouco, né? Agora nós não temos mais aula presencial, nós temos as lives. Eu tenho, com alegria, eu posso dizer que eu tenho igrejas aqui que tem até aula de crianças através da live, né? Tem sido assim uma experiência muito legal ver a forma como eles têm trabalhado. Então, essa sala de aula, ela cria um ambiente que visa despertar o aluno,
ID de Jesus. Então, eu imagino, assim, como na minha vida, tudo começou dentro da escola bíblica, né? Então, a contribuição... É o primeiro passo, né? A contribuição para esse ID de missões, para esse responder esse chamado de Cristo, eu imagino que seja através desse material, através da divulgação dos professores, através de conscientizar cada irmão que precisa ler a palavra do Senhor, que precisa estar estudando, formando uma liderança forte, comprometida e expandir o reino. Glória a Deus. E os alunos aderem, eles gostam de ações, né? Sim. De trabalhar a prática nas escolas bíblicas. Na verdade, é o primeiro passo, né, pastora Ruth? A aprender a palavra primeiro, para depois ir para a visão mais teológica, né? Pastora Eva, qual a importância da disciplina de introdução à missiologia no currículo do curso livre de teologia ministrado pelo ITQ? Bom, missiologia é o estudo de missões, né? Isso dá uma ferramenta muito forte para o missionário. Vamos dizer que um bom missiólogo, ele tem que ser um bom missionário. Se ele for as duas coisas, ele vai ser excelente e efetivo no trabalho de missões. E missiologia, no nosso contexto, vamos dizer, uma subdisciplina dentro da teologia pastoral, né? E fundamental, porque dá uma conotação forte em missões. E a missiologia, vamos dizer que é uma parte teórica, né? Uma parte teórica que não fica apenas, vamos dizer, na sala de aula ou no escritório do missiólogo. Ela precisa ter a prática. E a missiologia te dá um conhecimento de cultura, de como você aplicar isso quando você estiver numa cultura diferente, ensinar a respeitar a crença das outras pessoas, mas sempre com a convicção de que você tem Jesus como único caminho, que ele é o teu suficiente Salvador. Essa fé, e isso nós temos que acreditar. Mas a missiologia nos ajuda a entender a cultura, a entender, a nos contextualizar para aplicar o evangelho em todos os lugares. Então, e missões foi delegada por Jesus à igreja, né? E como eu falei no sábado, missões é o amor de Deus salvando o homem através de Jesus. Isso é super importante, né? Uma tarefa super importante. Tem uma reflexão aqui que a missionária e missióloga Tunica diz assim que os verdadeiros missiólogos devem ser também missionários. É a frase dela. E são chamados pensadores praticantes, tá? Então, eu acho que nós temos que ser, né, ou criar missiólogos aí, incentivar os alunos a se formarem no ITQ, no terceiro ano, para serem capacitados biblicamente, né? E depois um curso de missiologia seria interessante, mas eles têm que ser pensadores e praticantes, né? Exercitar a fé e aquilo que eles aprenderam. Nós temos alguns bons missiólogos no Brasil que nos dão exemplos assim muito especial de vivência no campo, né? Como é o caso da própria missionária Tunica, que é missionária da SEM, da revista Ultimato, que tem uma experiência muito forte nisso, o missionário Ronaldo Lidório, e assim nós vamos ver e queremos incentivar que nós tenhamos missiólogos dentro da nossa igreja, né, preparados e capacitados. Deve existir já, eu não tenho conhecimento, mas deve existir já pessoas que estão preparados missiologicamente para fazer e treinar outros para essa grande missão que a gente tem. Acho que nós estamos falando com uma, né, pastora Ruth? É verdade. Pastora Já Eva, temos.
Compartilhe conosco a sua experiência como pastora, como fundadora da base, como ITQ, como CTMQ, como ITQ, esse link todo da educação quadrangular. Olha, vamos começar por trás, de trás para frente, de frente para trás. Uhum. Hoje eu estou como diretora do ITQ. Na verdade, foi assim uma coisa de Deus mesmo, porque eu esperava tudo, menos ser diretora do ITQ. E eu acho que tinha alguém orando por isso por aí, não sei. Alguém clamando nas madrugadas para Deus. Enfim, foi uma experiência fantástica ano passado, porque eu gosto muito de trabalhar com jovens. Eu tenho essa experiência desde muito cedo. Então, ano passado foi uma realização para mim cuidar daquela turma. Não é fácil, pastora Graça. Eu vou dizer para você que não é fácil cuidar do ITQ, porque o ITQ exige responsabilidade. E eu, graças a Deus, tive excelentes professores, todos muito bem elogiados pelos alunos, e tive a assessoria aí da pastora Ruth, essa família aí que me abençoou bastante, a pastora Rita. Rita, né? Hoje está... Não, a Ruth me ajudou também, a Rita, sempre, né? Se não fosse a Rita aí, eu acho que seria bem mais difícil. Deixar aqui o nosso abraço para a pastora Rita, né? Um agradecimento especial para ela por toda a cooperação com o ITQ SC010 de São José. Muito obrigada, pastora, linda. E essa caminhada de missões foi, assim, muito especial na minha vida, porque eu sempre tive aquele compromisso de ser fiel ao chamado de Deus, ao entender o propósito de Deus na minha vida. Eu testemunho sempre que Deus sempre esteve no controle, porque eu morava sozinha com a minha mãe e dizia, eu quero cuidar da minha mãe. Mas eu era pastora da igreja. Eu disse, de repente, naquele tempo, eles faziam as transferências rápidas, assim, né? Eu disse, olha, eu quero ser pastora, eu não sabia muito de missões, eu quero ser pastora. O senhor pode me mandar para onde quiser, mas eu tinha um compromisso com a mãe. E aí, eu disse, olha, mas não me mande para Florianópolis e nem para São Paulo. E eu vou dizer para a senhora, aqui no Estreito foi meu primeiro campo missionário. Depois de eu ter trabalhado muito na minha Jerusalém, dado os frutos lá, aí Jesus mandou eu vir para Florianópolis. Eu fiquei 1 ano trabalhando ali no Estreito e foi uma bênção. Foi um treinamento muito de Deus, muito especial. E depois ali eu criei asas, né? Não criei para São Paulo. O meu treinamento missionário foi em São Paulo. Depois eu fui para Votorantim, fiquei lá por 6 anos trabalhando ali, e recebi o convite para implantar a base no Paraguai, e eu só ficaria por 3 meses. E aí eles me enganaram, né? Ali dentro. Lá por 10 anos, mas foram 10 anos de muita... Passa que nem vê, né? Passou muito rápido mesmo, e foi muito especial esse tempo, muito especial. Muitos desafios, né? Por ser mulher, por ser solteira. A gente pensa aqui, Paraguai é um lugar parecido com o Brasil. Se o Brasil tem um machismo de preconceito, esses preconceitos, lá é muito forte também isso. Eu ia fazer compra ou ia fazer um negócio, eles pediam: cadê teu marido? Cadê teus filhos? Então, isso foi um desafio muito grande, né? E nesse momento, nessas perguntas, graças a Deus que eu já tinha me resolvido, né, nessa área. Porque quando eu fiz o curso de preparo missionário, as missionárias solteiras diziam para a gente se resolver, né? Nós temos que resolver nossa vida em tudo, para que a gente possa sair livre e fazer a vontade de Deus em todo o tempo. E esse fazer a vontade de Deus, para mim, sempre foi muito forte. Quando eu saí de Votorantim, depois dos 3 meses, né, que eu fui de mala e cuia para o
o Paraguai, foi assim, tudo de Deus, tudo preparado. Até a minha vinda para cá e daqui para São Paulo, Paraguai. E o evangelismo lá fora é diferente daqui, porque aqui você tem liberdade, você sai da tua casa, você volta para tua casa, lá você não tem a tua família, né? E é diferente. Mas é prazeroso. Fazer a obra de Deus e fazer com o coração, esses desafios aí a gente enfrenta em todos os lugares e sempre foi um prazer servir a obra de Deus em missões. Amém. Eles me perguntaram assim, outro dia, se eu estaria disposta, ou qual os lugares que eu gostaria de ir ainda e fazer alguma coisa. Eu disse que eu tenho sempre feito alguma coisa por Moçambique, porque eu já orei muito, trabalhei por Moçambique, fui lá 2 vezes, conheci os trabalhos dos missionários, tanto da Missão Antioquia como os nossos, e eu gostaria de fazer algo mais por Moçambique. Por Moçambique. E gostaria de ter um tempo, assim, lá em Roraima, trabalhando com os venezuelanos. Então, eu disse assim, eu tenho energia... Bom, eu tenho 16 anos, né? Então, eu tenho a força, a atitude, e queria fazer muito mais para Deus e dedicar. E eu desafio esses jovens aí que estão no ITQ, que se preparem teologicamente, porque... às vezes a gente encontra no meio do caminho pessoas que não têm preparo bíblico, né? Por isso é tão importante a escola bíblica nas igrejas. Tão importante o ITQ, né? Que não façam só o primeiro ano, mas façam o segundo, o terceiro, e busquem um curso de aperfeiçoamento, né? Isso, a serem melhores, né? Porque é diferente estar lá fora, fazendo missões transculturais. E o desafio é muito grande, né? O desafio é muito grande, porque tem línguas que não têm tradução, tem povos que precisam ser alcançados. Nós vemos os países com, digamos, um continente como a África, com 54 países. 54 países, em todos têm missionários. Mas só que dentro desses países existe uma subdivisão que parte a África em pequenos lugares onde são tribos. Fragmentos, né? Que não tem a Bíblia, que não tem nem alfabeto, né? Então, eu cito sempre Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho de mim. Então virá o fim. Então nós temos que trabalhar. Trabalhar e trabalhar, né? Exatamente. E amar missões, porque o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como a ti mesmo. Verdade. O nosso próximo está aqui na nossa Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. E até os confins da terra. Pastora, deixa eu só mandar um abraço aqui, em primeiro lugar, para o pastor Cecílio e para a pastora Irene, né, que são os superintendentes, o casal de superintendentes da região de São José. Um abraço, pastor Cecílio, obrigado pelo apoio sempre às ações da educação. Para a Claudete Maciel, que está conosco desde o começo, para a Claudete de Lázari, para o pastor Frásios Romeus, para a pastora Natividade Santos, para a Marilene Fátima de Alencar, para o pastor Enedir de Moraes, que era ali do Estreito, pastora Eva, para o pastor Joel, para o pastor J. Cunha, Levi Pereira da Silva, AP Alves, Silvia Maria da Silva, Luciano Cambirage, pastor Luiz Vieira, lá de Xaxim. O pastor Joel diz assim para a senhora, pastora Eva: somos muito gratos à pastora Eva por ter cuidado e discipulado a nossa filha no CTMQ. A Gisele Vanzella, a Janete Aparecida Vieira e o Valmir Turati. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Eu tenho sorteado em todas as nossas lives alguma coisa, né? Um livro. E hoje eu vou sortear o livro O Segredo é o Secreto, da pastora Tati, porque missiologia tem a ver com oração, e oração tem a ver com o nosso quarto, né? Com o nosso secreto. Então, para quem acertar o nome da disciplina, os primeiros que responderem o nome da disciplina que nós estamos trabalhando e o curso em que ele é ministrado, bem certinho, leva o livro, tá bom?
Pastora, e como que a senhora sentiu, assim, o Paraguai, as diferenças entre o Brasil e o Paraguai, o Pois então, ficar no CPM todo esse tempo? o Paraguai, a gente pensa por ser fronteira, né? E Uhum. ver a travessia da ponte ali e se deparar com muitos brasileiros, acho que é muito fácil, mas você entrar lá para dentro, você vai ver que é uma cultura diferente. E no início, os primeiros dias que eu saí para evangelizar, me ofereceram tererê. E esse foi um desafio muito grande. Eu, como gaúcho, eu tomo chimarrão, mas o tererê estava numa jarra transparente e estava com água suja. É porque eles amassam bastante alguns É, chás e colocam em cima da erva, né? Dentro da água para pôr na erva. E eu, meu Deus, eu vou ter que tomar essa água suja. Tomei e passei bem e acabei gostando demais do tererê. se E acostumou. eu acostumei. E quando eu estava em casa, assim, lá na base, eu comprava um Sprite bem geladinho e tomava com Sprite. Mas aí eles falavam que eu estava adulterando o O tererê. Então tererê. eu parei de fazer isso. Mas teve muitos desafios, né? Mas os desafios assim, solidão, né? Eu Uhum. fiquei algum tempo sozinha lá. Depois eu fiquei na verdade, com uma equipe de 5 rapazes, eu só de mulher dentro da casa, e eu que tinha que mandar neles. Isso também foi difícil para mim. Aí, de repente, mando uma moça lá do Rio Grande do Norte e ela acaba cuidando de mim. Hoje ela é pastora numa igreja lá no interior da Bahia. Então, teve desafios assim que deu vontade de chorar, de chorar, eu chorei. Mas assim, de dizer, ai meu Deus, porque. Mas eu resisti firme e eu consegui ficar esses 10 anos lá. Em 8 meses, no final, eu tinha sentido que não tinha mais como ficar, porque Deus estava me chamando para alguma outra coisa. E eu disse, meu trabalho acabou aqui, mas eu não queria sair do Paraguai. Aí eu fui procurar o que fazer. Eu já tinha passado a liderança da base e fui procurar outra coisa para fazer. Até veio Uhum. o supervisor da região, veio, eu já tinha sido treinada num treinamento de discipulado em espanhol, já tinha dado para os alunos da base em espanhol. E ele disse, olha, nos próximos meses você vai visitar algumas igrejas, nós vamos fazer uma agenda e aí a pastora vai começar a fazer isso. E durante esses 8 meses, nada aconteceu, ninguém me chamou, nem ele próprio. E aí o Deu pastor Júlio, teste. mas era para entender que Deus já queria que eu saísse, entendeu? E aí o Uhum. pastor Júlio do CTM de Curitiba já tinha me chamado para vir. Eu disse, não, eu nunca vou sair do Paraguai, eu vou ficar lá, eu vou terminar meus dias lá. E naquele ano, 2013, eu vim para o CTM para dar aula e Deus me falou. Isso que eu vinha para o CTM, eu estava muito cansada sempre. Eu dava aula de manhã, descansava à tarde. E Uhum. daqueles dias eu não consegui descansar. Eu fui andar pelaquela chácara. E Deus me falou divinamente que era ali que ele me queria. E aí eu voltei, aí eu senti paz no coração, vendi tudo que eu tinha lá, dei algumas coisas e fui para o CTM. E a história do CTM é uma história de muito amor por esses jovens que largam tudo, que vão para lá e se dedicam a estudar e a se preparar para o campo missionário. E são nem todos eles fazem o curso de missões transculturais. Tem Uhum. o curso do ITQ, né? O primeiro ano do ITQ, agora estão fazendo o terceiro também, e a escola de 4 meses também. Então, eles sentem falta da mãe, sente falta dos amigos, sente falta
da família, e a gente acaba tratando como mãe, às vezes, né? Muitas vezes eu dizia, olha, eu sou a pastora de vocês, mas o seu abraço é como o abraço da minha mãe, então a gente tinha esse cuidado. E hoje eu me sinto muito feliz e realizada nessa área, porque eu vejo alunos que tiveram comigo lá na primeira turma em Votorantim, que hoje estão fazendo trabalho no Leste, a missionária branca. Tem outro que fez aí também em Votorantim, está lá na Indonésia. Né? Alunos que eu dei aula aqui no CTM de Curitiba, que estão em diversos lugares do mundo, então isso me alegra o coração, me deixa feliz, né? Tem outro casal na Ásia, e eles estão sempre dizendo, pastor, obrigado, obrigado, e eu fico feliz por isso, por ter feito parte dessa história. Contribuído, né? Escrito a história. E eu estou aqui, disposta, estou aqui, porque a Bíblia diz, onde está o teu coração, está onde está o teu tesouro, está o teu coração. Está o teu coração. E eu tenho isso em mim. Onde eu estou, onde Deus me leva, é ali que está meu coração, é ali que está o meu tesouro, é ali que eu me esforço. Pastor Ruth pode confirmar isso, a minha dedicação. Trabalham junto, né? Tanto pela igreja como pelo ITQ, né? Agora com essa pandemia a gente está reformulando aí, nós estamos conversando com o nosso superintendente, pastor Cecílio, para nós tentarmos 2021 o ITQ nota 10, assim como é o ITQ 10 aí, 010, né? Que seja nota 10. Que seja nota 10, né? Pastora, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Tiago da Luz, para a pastora Loreni Rezende, um abraço, pastora, para o Carlos Roberto, para a pastora Silvana ali de Palhoça, para a pastora Sônia e o pastor Nilson lá de Rio do Sul, para a pastora Maria Dolores, e para a pastora Loeri Stadler, a nossa secretária estadual de missões, ela entrou ali e respondeu, missiologia no ITQ, não é bem assim. Aí a Fabiane Tomasi respondeu, abraço, Fábio, missiologia, introdução à missiologia ITQ. A Claudete Maciel também respondeu, introdução à missiologia ITQ terceiro ano. Então, a disciplina é introdução à missiologia, mas o curso não é ITQ. O ITQ é a instituição que aplica o curso. O curso é outro, tem 3 letrinhas o curso. Vamos lá, então, pessoal. pastora Eva. E aí, do Paraguai, a senhora veio para o CTM de Curitiba, ficou um tempo ali. Como interna, né? Fiquei 5 anos ali. 5 anos. Aí eu vim para cá. E lá em Votorantim, foi interessante porque nós estávamos... eu fui fazer o curso de preparo missionário na Missão Antioquia, mas eu já conhecia o pessoal de Votorantim, e aí eu comecei a trabalhar com eles. A ideia era nós implantarmos... Eu fiz em 98 o curso, em 99 era para nós começarmos, e começamos, na verdade. E durante esse tempo que eu estava me preparando, estudando, eu ia aos finais de semana e encontrava o pastor Carlos Rosa, o pastor Silvio, o pastor Carlos, claro, era de Jocum, tinha feito Jocum, o pastor Silvio Betânia e eu Antioquia. Então, nós unimos as ideias e fundamos estruturaram o CTM. Exatamente. E nesse mesmo tempo, o pastor Júlio começou em Curitiba, só com o ITQ daí, né? Aí depois, no outro ano, nós nos unimos e aí acabou que o CTM de Curitiba permaneceu e permanece até hoje, já vai fazer 21 anos, e para a glória de Deus. E esse tempo de final de semana que eu ia para Votorantim, eu era auxiliar do pastor Carlos numa tenda, pensa bem. Por isso que eu estou dizendo que eu tenho 16 anos, né? Mas era um lugar muito especial, eu tive grandes experiências ali. E eu já vivi muito. Hoje eu tive uma experiência com Deus, foi fantástica, porque eu decidi servi-lo de todo o coração. Então, ele só me abençoa.
E eu sou feliz por isso. Sou feliz com a equipe que o pastor Cecílio formou para estar com a gente ali em Campinas. Tem sido uma equipe de peso, uma equipe responsável, pessoas que amam a igreja, que se dedicam. Aí está a pastora Ruth, que é uma pessoa super importante ali, o Marquinhos, pastora Jaque, pastor Marques, pastora Catarina. É uma equipe de peso. Olha que eu acho que tem pastores por aí que não tem uma equipe igual a nossa. É Graças verdade. a Deus, é o pastor Cecílio que nos confiou essa tarefa. Pastora Eva, a experiência que eu tenho de CTMQ de 1998, por aí, assim, a missionária Dionísia tinha a Uniora. Toda quarta-feira ela fazia na igreja dela, no Chidale, em São Paulo. E uma das pautas de oração da equipe da Uniora era a fundação, a implantação do CTMQ, do Centro de Treinamento Missionário. Naquela época tinha a pastora Udá, né, aqui em Curitiba ainda. Então, a gente fica olhando, né, a caminhada, e, meu Deus, não fica uma sementinha sem resultado, né? Uma oração, um pensamento da gente, Deus acaba respondendo tudo. Depois a minha filha fez CTM e trabalhou um tempo em missões, então, tu planta e acaba colhendo, né? É uma alegria muito grande. Clau, introdução à missiologia EAD. EAD é uma modalidade. O ITQ oferece um curso, que tem três letrinhas, né, no nome dele, e tem duas modalidades, três, aliás, EAD, presencial e semipresencial, mas o nome do curso, da grade do curso, né, o nome do curso. Um abraço, Sérgio Eduardo Mariano, Augusto César Scarpim, lá de Curitiba, o nosso Augusto, nosso programador do SIGA, e o pastor Marlon. O pastor Marlon também fez CTM, né? A pastora Mayra, e estão ali na região de Palhoça. E o João Souto. Um abraço a todos vocês. Estou aguardando a resposta certa. O nome correto da disciplina e o curso que oferece ela, ministrado pelo ITQ. Mas tem o nome e o curso que o ITQ oferece. Pastora Eva, eu gostaria que a senhora falasse um pouco dos cursos que a Igreja Quadrangular tem para treinamento de missionários, para preparar missionários. Porque às vezes a gente vê pessoas novas na igreja que não conhecem a nossa estrutura e acabam indo fazer curso preparatório de missões em outras denominações porque não conhecem aquilo que a gente oferece. Então, isso é uma grande preocupação, né? A pastora Aloeli deve estar aí. Aí já ganhou, a pastora Loiri acertou. Introdução à missiologia, curso livre em teologia. Isso aí, pastora Loiri. Ganhou o livro. Então, ela tem sido uma amiga muito querida. A gente trabalhou junto aí nos treinamentos pelo país. Foi um tempo muito especial. E eu quero dizer que, realmente, nós já perdemos muitos jovens para outras agências missionárias por não conhecer o nosso centro de treinamento. Então, nós temos lá um curso de 9 meses, que é o Missões Urbanas e Transcultural, onde dá uma capacitação para o missionário ou para o candidato, né, para o aluno, a passar pelo processo seletivo da SGM. Mas só que ele já tem que ter tido o primeiro ano do ITQ, pelo menos, tá? Então, ele faz o primeiro ano na igreja local ou na região, né? E vai fazer o curso de missões, que é o MUT, Missões Urbanas e Transcultural. E depois, aí, lá mesmo, ele faz um projeto para a igreja local, porque às vezes o pastor fica com medo de mandar o aluno, pensando que o CTMQ vai mandar o aluno para fora, mas a ideia é sempre aquela. Na Jerusalém, você tem que trabalhar na tua igreja, você tem que ser reconhecido na tua igreja, para depois você poder dizer aqui, pastor, está o meu projeto, eu quero ir para determinado país, trabalhar com determinado povo. Então, a gente prepara o aluno nesse sentido, volta para a igreja. Tem alguns que já têm uma trajetória na igreja, que já vão preparados, e que já, às vezes, até a SGM veio no CTM para fazer entrevista ali mesmo, e de alguns dias depois o missionário já foi para o campo.
Então, tudo depende de como o candidato ou o aluno é na igreja local. Porque, às vezes, ele não fez nunca nada na igreja local. Vai para o CTM e já aí volta Já dizendo, quero. pastor, eu vou lá para a China, né, ou para qualquer outro país do mundo, mas o que tu fez na tua igreja local? Quem tu é na tua igreja local? Teu pastor te conhece? Às vezes, mal o pastor conhece ele, né? Porque ele não tinha uma atividade. Envolvimento nenhum. Uhum. Exatamente, ele tem que dar testemunho ali e para poder dizer, ó, tem um projeto, eu quero ir. Né? Me cito como exemplo porque eu trabalhei, eu era pastora de igreja, antes de ser pastora, eu trabalhava com jovens da igreja, fui secretária da região, fiz ITQ, aí o pastor sabia quem eu era, então ele disse, agora é tempo de ir, entende? Então, aí temos o curso de 4 meses, que é o curso Escola de Evangelismo e Missões Quadrangular. É um curso rápido, o ETEC. Trabalha no caráter, mexe mais com o aluno não precisa ter o ITQ para ir, ele vai para lá, ele se desperta até para trabalhar na igreja local. Porque às vezes eles estão ali perdidos, não sabem o que fazer, não sabem o que querem, ouvem falar, vão lá. Não é apenas mais um curso, mas é um curso que trabalha bastante com o pessoal. Leva ele a aprender a evangelizar, aprender a amar as almas e se conhecer. Quem ele é em Deus, né? Quem Deus é para ele. E a cura, a libertação. Há um período assim muito, muito especial na vida desses alunos que vão para o ETEC. E eu não vou não vou falar do livre, porque eu vou roubar aluno dos nossos ITQs. Não rouba, porque a gente não manda para lá. A gente diz que para ir para lá tem que fazer aqui primeiro, porque essa é a hierarquia, né? Eu faço um livre no meu local, na minha região, no ITQ mais próximo de mim, e aí depois eu vou fazer né, o curso direcionado lá, no CTMQ. Se o aluno for, né, vai, claro, eles vão receber como aluno, mas o certo é isso, você fazer o livre no seu local, se relacionar com a sua igreja local, e depois, então, ir para lá, né? E a Secretaria Estadual de Missões, eu vou estar convidando a pastora Loeri um outro dia, para falar daí, então, dos treinamentos mais específicos de missões, né? Mas esses são os cursos que oferece de formação, né, pastora Eva? A gente tem o livre no ITQ, que agora ela já respondeu aqui, né? O livre em teologia no ITQ, que dá essa abertura, essa gama de 48 disciplinas para o aluno ter uma base de tudo, né? E depois ele vai galgando aquilo que ele se identifica. Ah, meu chamado é missões, então eu vou fazer o multi para me aprimorar, né? Esses treinamentos, eles são, inclusive a SEM, o ano passado, dava bolsas, né? E a gente, na construção dos critérios, a gente conversou com a professora Loeri, eu faço parte da comissão, o livre é feito aqui, né, feito no local, a bolsa só para quem vai fazer o MUT ou o ETEC, né, os cursos específicos do CTMQ. E a igreja oferece essa gama de formação ao nosso alcance, está à nossa disposição, né? Às vezes a gente pensa, eu falo de tudo que a pastora Thalita fez uma live comigo e ela disse, na live mesmo ela disse, pastora Graça, se essa pandemia aconteceu só para que eu participasse dessa live, eu já estou abençoada. E eu digo a mesma coisa, se essa pandemia aconteceu só porque a gente pudesse propagar as disciplinas, explicar como funciona, eu já estou abençoada. E com a cooperação de vocês, então, nem se fala, né? A escola bíblica, ela é uma escola que pode ser feita, como a senhora disse, né, pastora Ruth? Em live aberta, pelo Face, pelo Insta, pelo YouTube, aonde for, onde puder, né, ministrar as aulas, elas podem ser ministradas aberto para quem quiser aprender. O ITQ já é um curso fechado, a gente está usando as ferramentas de lives e de salas de informatizadas, mas daí mais fechado, né, para a turma que está inscrita no curso, não é um curso aberto. Mas a divulgação a gente pode fazer, e nisso a gente tem ganhado, né, a gente tem crescido nisso. Pastora Eva,
Que mensagem a senhora deixa para os pastores, seus colegas de ministério, seus amigos de ministério, agora como pastora titular, né? Porque a senhora sempre foi auxiliar, agora já está de titular. Depois de ter toda a caminhada de missões, antes a senhora foi, mas não tinha essa experiência toda missionária, né, no campo. Agora a senhora tem. Que mensagem a senhora deixa para os seus colegas pastores? Olha, eu dizer assim, pastor, se tiver na sua igreja um moço, uma moça interessada em missões, dê liberdade para que ele possa criar asas e ser um bom missionário. Dê asas para que ele... Dê asas, mas, sabe, aquela asa que você consegue segurar, que você consegue orientar. Porque a pastora Loiri vai falar disso. Quantos treinamentos a gente pode dar na sua igreja sobre missões? Nós temos o ID Missões, que tem dado tanto resultado aqui dentro de Santa Catarina, que é um dos estados que mais trabalha com o ID Missões. Então, deixa ele fazer, deixa ele sentir, porque às vezes eles estão indecisos. Eu vou fazer o ITQ, mas eu não quero não queria ser pastor. Ou eu quero ser pastor. Então, faça dele o melhor pastor, faça dele o melhor missionário, porque o pastor local, ele tem a visão do seu rebanho, ele conhece. Então, incentive, ajude, que eles possam ir para o ITQ, que eles possam depois ir para um centro de treinamento, que eles possam depois fazer teologia, que seja um bom pastor teólogo. Não, eu acho que um teólogo, um pastor, não sei se ele consegue ser, mas um pastor, não sei se estou me fazendo entender, um bom pastor que tenha teologia, ele vai fazer a diferença dentro da igreja. Então, incentive, ajude. Olha, eu tive apoio da família, graças a Deus, eu tive apoio do meu pastor na época, depois ele foi transferido, aí eu fiquei meio sem pastor, eu sempre tive apoio aqui do pastor Cecílio, graças a Deus, nessa minha caminhada, mas apoie sempre o que você puder fazer. Eu sei que nem sempre você vai acertar, e nós não somos deuses, né, ou juízes para ou escolher aquele que vai dar certo, aquele que não vai. Às vezes a gente investe nas pessoas e lá na frente a gente vai, poxa, deu errado. Mas pelo menos você fez a tua parte. E meu coração é assim, enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. Enquanto eu puder incentivar, orientar, eu vou fazer isso. Se deu certo, como deu com muitos, e eu agradeço a Deus por isso, glória a Deus. Se não deu, eu fiz a minha parte. Então, pastores, tem gente boa na sua igreja. Às vezes nós queremos sempre ter os melhores músicos, os melhores pregadores perto de nós. Mas a gente não tem que ser egoísta. O mundo precisa ser alcançado. E às vezes nós temos que abrir mão do nosso melhor para que o mundo conheça Jesus. Assim como fez a igreja de Antioquia. Escolheu os melhores lá e vão. E quem foi Paulo, quem foi Barnabé, né? Então, um pouco menos de egoísmo nosso, de pastores titulares, porque esse é bom, eu vou segurar para mim. Não, se ele tiver um chamado, ajuda ele se formar, ajuda ele ser um bom pastor, e ele com certeza será. Isso é o importante que a senhora falou, o incentivar eles a estudar, né, a buscar o conhecimento teológico, porque se a gente não oferecer isso, eles vão buscar conhecimento de outra área, e às vezes dispersa o chamado, né, e assim intensifica. Pastora Ruth, a sua mensagem para os seus diretores aí da região de São José, para os seus professores, para os seus alunos da escola bíblica. Que, apesar desse momento de pandemia, não desanimem, né? Não desanime porque DBQ não é um departamento, é o departamento, né? Que nós podemos fazer em qualquer horário, em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, você, querido, que tem um chamado para o ensino, se dedique mesmo, se dedique cada dia mais, porque você vai ver os frutos.
Eu quero dizer que eu sou fruto de escola bíblica, de uma professora que dava aula só para mim. Eu tinha 11 anos quando eu recebi a Cristo, e a professora ela ia na igreja dar aula somente para mim. E eu sou fruto dela. Até nesses dias eu encontrei ela e eu disse assim, olha, eu sou fruto do teu trabalho. Né? Então, imagine professor, diretor, né? Quantos frutos você tem por aí. Né? Às vezes, por pensar assim, eu só vou dar aula na live para um só. Não tem problema, ele é muito importante. Ele vai ser seu aluno no DBQ, ele vai ser um excelente missionário, ele vai fazer missões, ele vai ganhar o mundo. E lá naquele grande dia vai estar escrito, né? Que você fez parte daquele momento ali. Então, se não desanime, use todas as ferramentas que você tiver, use tudo que tiver ao seu alcance e faça acontecer a escola bíblica na sua igreja. Glória a Deus. A Kalinka Ezé, ela disse assim, precisa divulgar sempre, tem muita gente em nossas igrejas que desconhecem os cursos da SEC. Na verdade, é da CEGEC, né? A SEC só aplica. E, às vezes, as pessoas não procuram se informar por falta de conhecimento ou orientação direcionada. Nem todos são ativos, mas podem ser detentores de desejos de agir, que com o conhecimento podem ser despertados para tal. Incentivar a estudar e a aplicar o conhecimento para que nossas igrejas locais frutifiquem ainda mais e tenham mais membros capacitados do que apenas em bancos. É isso aí, a Kalinka é a nossa professora ali no ITQSC 001 e no 0012 também, do ITQ Estreito. Queridas, foi um prazer muito grande ter vocês duas aqui. Quero deixar o meu agradecimento bem especial ao pastor Cecílio, que é o nosso presidente regional do ITQ 6010 aí em São José. Pedir para vocês que se inscrevam e motivem as pessoas a se inscreverem no canal do YouTube da Secretaria que nós montamos, SEEC, espaço SC, SEC, SC. Nossa próxima live será na quarta-feira, dia 18, às 17 horas, aqui mesmo nessa página, e nós vamos estar conversando com a pastora Eurides Obalski, a secretária de Educação lá do Pará. Há muitos anos ela é secretária de Educação. Pastora Eva, vou pedir para a senhora fazer uma oração, nos abençoando e abençoando o estado de Santa Catarina e os missionários que estão por aí, né? Amém. Pai, nós te louvamos por esse momento. Obrigado pelo espaço que foi aberto, obrigado pelas pessoas que nós atingimos nessa tarde. E agora, Senhor, abençoa o nosso estado, abençoe Santa Catarina, Senhor. Abençoa, Senhor, e abra as portas para que a tua palavra possa ser pregada naquele lugar que ainda o teu nome não foi anunciado, Pai. Levante uma igreja forte nesse estado, para que possa estar fazendo a diferença aonde está plantada. Pai, nós pedimos pelos pastores, nós pedimos pelos superintendentes, nós pedimos pelo nosso presidente estadual, Senhor, por todos os secretários que trabalham arduamente para que possa acontecer, Senhor, a educação no nosso estado, Senhor, missões no nosso estado. Pai, oramos pelos nossos missionários, que o Senhor esteja cuidando deles nesse tempo de pandemia, Senhor, longe das suas casas, longe de suas famílias, que o Senhor possa suprir cada uma das suas necessidades, Pai. Nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor não tem deixado faltar a eles o suprimento e aquilo que eles precisam, Pai. Entrego a Secretaria de Educação nas tuas mãos, a pastora Graça, Senhor, que ela possa continuar firme e forte, fazendo o trabalho que ela tem feito no Estado, Pai. E te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, pastora Eva, muito obrigada, pastora Ruth. Fiquem com o nosso missionário, a nossa missionária agora, com a quadrangular no ar. Muito obrigada, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.